E a palavra do Senhor me coloca, amados irmãos, vai em contra uma preocupação existente. Há um momento considerável, né, que existe hoje, né, um aumento considerado de ataques, na realidade, à nossa fé. E esses ataques, eles têm causado, de certa forma, abalos, né? Tem causado estremecimento na fé de muitos irmãos. E hoje o Senhor, ele traz uma palavra de alerta e de consolo para nós. E através dessa palavra hoje o Senhor trará para nós. Aqui, talvez, quem sabe você também tenha, de certa maneira, sofrido algum abalo, alguma situação que você passa na sua vida, né, que faça você repensar muitas coisas, como, por exemplo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isto mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que realmente o Senhor, ele tem contemplado a minha vida? Será que realmente, até mesmo possa ser que, de fato, ele existe? E muitas vezes, amados, a dúvida vem nos nossos corações, às vezes a dúvida vem e trazendo abalo à nossa fé, querendo fazer-nos ver de uma outra maneira, de uma maneira mais cética, não acreditando naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele é. E muitas das vezes você pode falar, mas eu sou um servo de Deus, eu sou um servo temente a Deus, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu jejuo, mas vocês vão ver através dessa palavra que mesmo aquele ou aquela tão fiel à palavra, tão temente a Deus, pode em algum momento, queridos irmãos, gerar dúvida em seu coração e em sua mente. E hoje nós mostraremos através da palavra de Deus. E principalmente, amados, no momento em que vivemos, há acontecimentos que os irmãos têm acompanhado a televisão, alguma notícia, a internet, né, de muitos acontecimentos que têm acontecido, e eu vejo claramente um questionamento de muitos cristãos nossos começam a questionar devido a fatos que estão ocorrendo hoje. E hoje o Senhor, amados, tem uma palavra de alerta e de consolo para nós, amados. Ainda que nós sejamos servos do Senhor, amados, nós não estamos isentos de ficarmos tristes, ficarmos em algum momento em dúvida, não às vezes se Deus existe, mas trazendo questionamento para nós. Poxa, Senhor, será que porque o Senhor vê tanta situação ocorrendo e não faz nada? O Senhor está vendo o que está acontecendo e não faz nada? E muitas das vezes, amados, você pode ser um temente a Deus, como disse, leitor da Bíblia todos os dias, ora, jejua, busca a Deus, tem contato todos os dias com Deus, intimidade com Deus, e Ele fala com você. Mas, até mesmo você que se acha um servo de Deus, você pode ter a sua fé abalada por circunstâncias que estão ocorrendo nesse tempo que se chama hoje. Mas vamos então ao texto a qual o Senhor me coloca no coração. Eu preciso que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu vou ler aqui. Poucos versículos basta para nós entender a palavra hoje. A partir do versículo 2. Amém? Amém. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide a anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Somente esses versículos, amados. Pode se assentar. Glórias a Deus. Como estava dizendo, amados. E aqui no protagonismo está João Batista. João Batista, ele diz a palavra a partir do versículo 2 que estava no cárcere. E eu creio que todos nós sabemos quem é João Batista. Quem foi João Batista? Um profeta do Senhor. Nada mais, nada menos do que o precursor do Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? Nada mais, nada menos aquele que foi enviado para preparar o caminho do Filho de Deus. Aquele que demonstrou tamanha fé que abandonou até mesmo o sacerdócio que ele tinha direito.
a qual Zacarias, o seu pai, era, então ele estava na linha sucessória, poderia então ser sacerdote, mas não, abandonou o sacerdote, quis viver aonde? No deserto, ali vivendo de uma maneira exótica para os padrões da época, comendo comida estranha, gafanhoto, mel silvestre e vestindo roupas de animais, peles de camelo. Esse mesmo, amados, João Batista, que veio ser o maior nascido de mulher, a qual o próprio Senhor disse, né? Não há ninguém maior do que João nascido de mulher. Veja o destaque que João tem. João é um profeta. Até mesmo o povo tinha o autoestima. Certo momento em Lucas 20, quando o Senhor Jesus está discutindo com os sábios, os fariseus, e ali, em determinado momento, os fariseus vêm com uma questão: Senhor Jesus, com que autoridade tu faz isso? E Jesus fala para eles: olha, eu vou responder se você responder uma pergunta. E o que Jesus faz? O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Aí silêncio. Nos versículos seguintes, o que acontece? Eles começam a cochichar e dizer: se nós dissermos que o batismo de João era de Deus, né, por que nós não acreditamos nele? Mas se dissermos que era dos homens, o que aconteceria? O povo irá nos apedrejar, porque tinham João como um profeta, um servo do Senhor. Ele tinha autoestima, até mesmo entre os reis. Herodes, por exemplo, mesmo prendendo ele está no cárcere aqui agora, tem autoestima por ele, tem medo dele, não faz nada, só faz quando acontece aquele episódio. O rei promete ali dar a ela a cabeça de João Batista num prato. E ali ele cede, porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. Então ele executa. Mas ele tinha também em autoestima, amados irmãos. E aqui está, queridos, a palavra do Senhor. E a gente percebe que João tem um título importante perante a revelação do Senhor Jesus. Ele preparou o caminho do Senhor, um profeta. Mas perceba que até mesmo ele, como disse no começo, um servo de Deus fiel, um profeta, ou aquele que era cheio do Espírito Santo desde do ventre da sua mãe. Então ele era alguém temente a Deus. Mas em certo momento, a dúvida entra no seu coração. Assim como eu disse, eu hoje e você, por mais que a gente fique todos os dias concentrados ali na palavra, orando, no nosso trabalho, você está meditando o Senhor ali, orando em espírito. Quando chega, dobra o seu joelho, ora: Pai, obrigado. E ali você está, o Senhor fala com você, o Espírito Santo ali, obrigado. Mas isso, amados, não nos isenta de corrermos perigos a qual João Batista agora está correndo. Perceba que mesmo na prisão, a gente sabe que a prisão, é claro, daquela época era muito mais ruim do que as que existem hoje. Por quê, amados? Hoje a gente sabe que as prisões têm aqueles que o defendem, temos a Defensoria Pública. Hoje quem está preso recebe alimentação, né, diária, não repete a mesma alimentação do outro dia, né? Estão ali, mas estão sendo associados por alguém, né? Tem até salário, porque o familiar daquele que está preso recebe, né, um dinheiro do governo. Mas essa prisão que João está agora era completamente diferente. Era uma prisão onde ninguém queria estar. Era uma prisão onde muitas vezes ele estava em uma masmorra no frio, passando calor, e muitas das vezes em cadeias, com os seus braços para frente e suas pernas assim também em cadeias. Muitas vezes não conseguia dormir, porque ele ficava numa posição, como é que vai dormir? Deitar. Então ele ficava dormindo encurvado assim, sem ter como reclinar a sua cabeça. Esta era a prisão que João, amados, estava. Triste, uma prisão horrível, uma prisão onde muitos até vinham a óbito, porque não conseguiam aguentar os sofrimentos daquela prisão, porque tamanha era o sofrimento daqueles que estavam presos. Então João está preso, queridos irmãos. E a prisão, e muitas das vezes, queridos, o que faz a gente cochear no pensamento? O que faz a gente criar dúvida na nossa mente? Talvez João, o sofrimento fez ele, naquele momento, tentar em sua mente, pensar: poxa, eu sou o precursor do Senhor Jesus, mas o que está acontecendo? Eu estou aqui preso. Por que João foi preso? Por acusar alguém do pecado. Por falar: olha, você não pode ficar
com essa mulher. E ali ele estava preso por quê? Por denunciar o pecado. Não era algo justo que ele estava passando. Então João, ali naquela prisão, em seu coração, seu íntimo, está pensando, refletindo. Ainda que no seu sofrimento ele começa a pensar. Dali você começa a raciocinar, porque o sofrimento, amados, causa dúvidas no nosso coração. Olha o que nós estamos enfrentando. E hoje eu e você somos esses que estamos vivendo nessa terra. Como disse, você pode ser uma temente a Deus. Mas há momentos que talvez você tenha questionado alguma coisa que Deus fez, alguma coisa que está acontecendo. Não é assim? São notícias que vira e mexe vem trazer algo para a sua mente. E o Senhor quer hoje, nessa manhã, que você blinde a sua mente. Olha, assim como João, João enviou quem? Aqueles para falar sobre Jesus. No versículo 3, a pergunta de João envia os seus discípulos era para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Duvidou João. Poxa, João é o precursor do Senhor Jesus. Como pode o precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que aonde as pessoas ouviam ele, ainda que fosse dura a sua pregação, todo mundo queria ouvir João, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Todos queriam ouvir, até mesmo os sábios de Jerusalém, distante de Jerusalém, vinham após ele. Vamos ouvir, que ele fala diferente, então ele está no poder do Espírito. E agora ele está numa cadeia, sofrendo. E ali no sofrimento vem a dúvida no seu coração. Hoje nós temos sofrido muito, queridos, com notícias como essa. Mas assim como Jesus respondeu João, ele diz àqueles que mandaram enviaram eles: olha, venha cá. E aí Jesus o que faz? Cura, batiza, ressuscita, dá visão ao cego. E ali, ó, agora vocês voltam para João e mostra para ele o que tem acontecido. E o que nós estamos esperando hoje, amados? A volta do Senhor, não é? Mas assim como nós estamos esperando, o Senhor não nos deixa enganado. Porque Ele diz na sua palavra que no final dos tempos a apostasia estaria sobre o mundo. Apostasia, iniquidade, violência, todo tipo de situação estarem envolvidos. E aí está a questão, porque um dia ele disse, eu sei que você sabe de cor esse versículo, ele faz uma pergunta, ele diz: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Eu não entendi essa pergunta e hoje eu começo a entender, porque à medida que as coisas avançam, amados, a iniquidade avança, a apostasia, a falta de amor, tudo uma mistura, e ainda Satanás potencializando muitas coisas, fazendo dizer aquilo que não é verdade. Amados irmãos, nós, como vocês viram através da palavra, somos sujeitos a cochear no nosso pensamento, a dizer, fazer questionamento. E o Senhor hoje ele nos traz um alerta para nós. Ainda que você pense, isso nunca vai acontecer comigo, jamais, porque eu oro a Deus todo dia. Mas olha João Batista, profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Pregava com ousadia, batizou o Senhor Jesus. E ele mesmo disse quem era Jesus. Olha, Jesus estava passando e ele estava com André e com outro discípulo. O que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha certeza que aquele era o Filho de Deus. E o que ele diz mais também? O Espírito Santo falou para ele: olha, quando você vir uma pomba pousar sobre o Senhor Jesus, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele tinha certeza que Jesus era. Agora ele está na prisão e está duvidando, dizendo: olha, enviou 2 dos seus, vai até Jesus, pergunta para ele se era ele que havia de vir ou esperamos outros. Mas amados, perceba que o Senhor Jesus não o condena por essa atitude. Pelo contrário, João está com dúvida na prisão. Eu vou fazer aquilo que mais ainda, porque ele ouviu na prisão que o Senhor Jesus já estava fazendo, mas eu vou fazer mais para que ele entenda. E ele começa naquele momento a fazer o que nos versículos seguintes, amado? Eles começam, os vai e vê, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e aos mortos são ressuscitados. E agora, aos pobres é anunciado o evangelho. Pobre que não tinha acesso à palavra de Deus, só era aquele círculo, né? Os que sabiam ler e escrever, os entendidos. E aí os fariseus retratavam o povo como ignorantes.
e pessoas que não tinham cultura alguma, eles xingavam o povo, amados. E aí agora vem Jesus falando do evangelho. Há um tempo determinado, não é? Há um tempo para todas as coisas, e esse tempo está na mão de quem? Do próprio Senhor Deus. Então, queridos irmãos, o Senhor nessa manhã nos convida a estarmos alerta. Então, amados, nesse momento, o Senhor quer que você se blinde a sua mente, o seu coração. Ainda não acredite, eu sou o tal, eu sou um crente que nunca vou cair nisso. Não diga nunca. Olha só o que a palavra diz hoje. João Batista, o próprio, aquele que era batizado no Espírito Santo desde o ventre materno, né? O precursor do Senhor Jesus, agora, na palavra de hoje, está enviando 2 homens para dizer se Jesus era de fato quem era. Então, amados, hoje o Senhor, Ele coloca no meu coração, no teu coração, que sofrimento faz parte da nossa vida. O Senhor não nos isenta de aflições, né? Mas vamos, irmãos, permanecer firmes, porque esses abalos que estão existindo, nós precisamos focar naquilo que o Senhor tem para nós e não dar vazão a isso que está sendo dito, mas a gente fica no nosso coração ali. Poxa, olha como a opinião pública tem sido jogada contra nós mesmos, olha como o Satanás tem trabalhado, né, nessas pessoas. Mas, amados irmãos, o que o Senhor hoje quer é que nós estejamos vigilantes e atentos ao que está ocorrendo, porque João, ele está enviando, mas Jesus manda a resposta para ele dizendo, olha, vai ver, vai, fala para João o que está acontecendo, o que os cegos veem, olha o que o Filho de Deus está fazendo. E eles voltam com a resposta. E depois, como disse, Jesus, ele não culpa João. Pelo contrário, a partir dos outros versículos, ele faz um testemunho de João. Ele fala aquilo que João era de fato. Ele começa a fazer pergunta, né? Ele faz, olha, quem foste ver no deserto? Ele diz muito mais do que um profeta. Ele fala, começa a tecer sobre João, que era alguém, que era o Elias que havia de vir. Então Jesus, ele pondera e fala a respeito de João bem. Mas, irmãos, em determinados momentos, como trazendo para nós hoje, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, que diz que nos últimos dias, fatos desses aconteceriam. E se a gente não tiver uma fé genuína, nós estaremos sujeitos a cair, sujeitos a questionar ao Senhor, e a dúvida entra no nosso coração e nós começamos a questionar, Senhor, será que tu vai voltar mesmo? Talvez a pergunta que João está fazendo para nós possa ser uma pergunta diferente. Nós possamos, às vezes nós perguntamos, talvez, olha, Senhor Jesus, será que tu vai voltar mesmo? Será que tu és Deus? Será que tu estás fazendo, Pai? Tu não está olhando o que está acontecendo no mundo? Mas, amados, hoje o Senhor, Ele coloca firmeza no teu coração, coloca fé, mais fé para você e diz, sim, eu vou voltar. Eu disse que tudo isso aconteceria. Eu disse que para vocês, na minha palavra, que isso ia acontecer e vai aumentar ainda mais, amados. Essas coisas vão aumentar ainda mais. Não se assustem. O Senhor diz, vai acontecer mais coisas, a qual escandalizarão o nome do Senhor. E se nós não estivermos firmes no Senhor, todos os dias vigilantes, independente do que aconteça, o sofrimento. João estava preso, mas hoje nós, muitas das vezes, a nossa prisão é na nossa vida, muitas das vezes, o sofrimento que causa, né, o sofrimento do dia a dia, as coisas que acontecem, as afrontas, a perca de muitas coisas que você tinha e perde, e todas as coisas começam a vir na sua mente. E se nós não estivermos prontos com a nossa fé, abala a nossa fé, amados. Então o Senhor hoje nos dá a direção de estarmos atentos a partir mais e mais agora. Se você está já atento, esteja mais. Redobre as suas orações. Redobre a sua comunhão com Deus. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E esta guerra só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Porque não se acha um super crente. Não ache que você é um super crente. Eu sou um super crente, eu posso, eu faço, eu aconteço. Nós somos totais dependentes da graça de Deus. Nós somos totais dependentes da misericórdia do Senhor, que ainda olha para nós, mesmo nós errando, todos os dias, Ele ainda tem misericórdia e estende sobre nós. Então, queridos irmãos, o Senhor nos uniu por um propósito muito grande, mas esse propósito só acontece se nós continuarmos num caminho a qual Ele designou para todos nós.
E ainda que aconteça essas notícias, esses abalos da fé, que vira e mexe, tentam nos rondar e fazer nos questionar a Deus. Que o Satanás, ele é inteligente, astuto, ele sabe como, né, estabilizar a nossa fé. Ele conhece você, ele me conhece, ele está ao nosso redor, ó, todo momento tentando fazer você parar, fazer você cair. Porque quando isso acontecer, ele vai fazer festa lá no inferno. Olha, caiu mais um. Nós derrubamos mais um que estava para ser, que estava designado por Deus para ir e falar do teu evangelho. Olha, vamos fazer uma festa porque nós derrubamos mais um, conseguimos. Então, amados, nós estamos em guerra. Nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. Então, se prepare para a guerra. Seja um soldado, uma soldada do Senhor. Continue portando a palavra, continue portando a verdade. Não se envergonhe. Continue sendo uma guerreira, um guerreiro de Cristo, um Cristo. Mas, como ele disse, o mundo não entende. Até mesmo cristãos que estão ao nosso lado também não entendem. São fracos, né, e precisam se fortalecer. Mas hoje o Senhor nos dá essa palavra, meus queridos irmãos. Fica de pé. Não permita que essas situações da vida façam com que você fique abalado na sua fé. Creia no Senhor, continue acreditando nele, que ele sabe de todas as coisas e está no controle. Mas, entenda, a guerra ela continuará até o momento que o Senhor virá dos céus e buscará a gente, toda a igreja. Ela vai continuar, vai intensificar a guerra, mas você precisa ser soldado. Está pronto, está ali com sua espada, né, com as suas vestes brancas para que possa ver o Senhor, amados. Vamos continuar com a nossa fé. E aí, como o nosso irmão disse, João Batista ele morreu. Foi dado, né, numa bandeja a sua cabeça. E olha o valor que tem um profeta. O Herodes disse para aquela mulher: pede e eu te darei até a metade do meu reino. Mas ela preferiu a cabeça de um profeta em uma bandeja. Esse é o valor que você tem. Você vale muito mais. Olha só. Então hoje o Senhor tem um zelo enorme por você. O Senhor, ele acredita que você pode chegar até o fim. Porque ele te escolheu para isso, ele sabe. Mas não deixe que Satanás e as circunstâncias da vida atrapalhe isso. Abale a sua fé. Não deixe, não permita. Blinde a sua mente. Continue sadio, acreditando na palavra. Como o nosso irmão, olhe para a palavra, olhe para Jesus. Lembra? Nós precisamos sempre olhar para Ele, porque olhando para Ele é a salvação nossa. Amém, amados irmãos? Creia nisso e vamos orar nesse sentido aqui nesta manhã, para que as situações da vida não nos abale, que tudo que tem acontecido nós possamos blindar a nossa mente e jamais, irmãos, estar atento a isso, estar deixando a dúvida entrar em nós, mas pelo contrário, que a cada dia que passe nós aumentemos mais e mais a nossa fé e tudo que está acontecendo possamos ser alguém que traga a esperança para esses que estão com dúvida, que nós venhamos fortalecer estes que ainda estão abalados psicologicamente e também dentro da fé cristã. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela nos trouxe, Pai, algo importante para as nossas vidas, Pai. Nós não podemos achar que somos melhores, pelo contrário, todos nós somos dependentes totais da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, do Teu amor. Pai querido, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor, Pai, escolheu cada um dos que estão aqui, Pai, para algo maior, para fazer algo, mas que nós não sejamos tímidos e muito menos envergonhados, achando que nós precisamos não nos expor. Esse é o momento de se expor. O Senhor disse, aquilo que é dito em quatro paredes, falai aos quatro cantos da terra, anunciai que eu estou às portas. O Senhor escolheu esses que estão aqui para isso. Nós não venhamos nos acovardar, mesmo diante de escândalos que tenham acontecido, mas escândalos que Satanás, nosso adversário, tem potencializado, pois é isso que ele faz.
tenta dividir aqueles, tenta colocar dúvida nos corações, Pai. Mas no nome do Senhor Jesus, Pai, aqui hoje a Tua palavra fez o efeito em nossos corações e nós temos plenas convicções que nós estaremos aqui vivendo, mas nós precisamos entender que o morrer realmente seja lucro para nós. Entendamos isso, porque o viver com Cristo é sempre melhor, Pai. Está na glória, Pai. Nós não descansemos nessa terra. Muitos dizem, eu vou descansar. Mas alguém diz, aqui nesta terra não há descanso. Nós precisamos estar, Pai querido, entendidos que o descanso eterno só acontecerá na Tua volta. Meu Deus, que o Senhor empila cada dia mais nós, que nós venhamos sempre prezar por Ti e sempre, Pai, estar com a nossa fé genuína cada dia mais aumentando. E aí saberemos responder aquela pergunta que Tu fizestes. Haverá, pois, fé na terra quando Tu voltar? Que nós possamos ser capazes de responder essa pergunta. Que todos que estão aqui possam ser capazes de estar de pé naquele grande dia, a qual o Senhor virá. Oh, Pai, eu estou aqui de pé. O sofrimento eu estou sofrendo, eu estou aqui em frangalhos, mas eu estou de pé para contemplar a Tua volta, para contemplar o Senhor vindo com poder e grande glória naquele grande dia, Senhor. Essa é a nossa esperança. Oh, Pai querido, coloque essa esperança em cada coração que está aqui. Coloque, Pai, coloque essa esperança. Essa é a nossa única esperança. É o Senhor, Pai, voltar, buscar a nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós nunca venhamos esquecer desta palavra. Que nós sempre entendamos que nós somos totais dependentes de Ti. E que nosso valor é muito maior para Ti. João Batista, ele duvidou, mas como nosso irmão disse, estava convicto de que o Senhor era Jesus. Mas ele ali estava, morreu por Ti, sofreu o martírio pelo Evangelho, por dizer a verdade, por denunciar o pecado. E nós estamos aqui para isso, para continuar evangelizando, denunciando o pecado, dizendo que o Senhor salva, mas não salva de qualquer jeito, precisa haver transformação. Pai, usa os Teus filhos com ousadia e poder, para que nós não nos acovardemos, mas que vamos adiante pregando Tua palavra e que aconteça o que acontecer, ainda que nos mate, que nós possamos, Pai querido, continuar diante de ameaça, diante de afronta, diante de perseguição, que nós possamos continuar, Pai querido, vivendo nessa terra como cidadão dos céus que somos. No nome de Jesus, Pai, eu Te peço, eu agradeço por essas vidas que estão aqui hoje, que possam combater junto comigo, possam combater esse bom combate, a qual Paulo combateu, e que possamos chegar naquele grande dia e dizer para Ti que nós guardamos a nossa fé. No nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, nós Te entregamos nosso culto, e nós, ó Pai, que possamos permear esta palavra em nossos corações. E assim como o Senhor enviou novamente os discípulos de João, o Senhor fala para nós, olha, tudo que está acontecendo está dito na minha palavra. Então, nós temos que estar convictos de que tudo isso é permissão do Senhor. E o Senhor disse, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, não ficamos tristes, não. Pelo contrário, o Senhor diz, alegrai e exultai, porque está perto a vossa redenção. No nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, Te entregamos nossa oração, esta palavra, este culto nas Tuas mãos. Continue fazendo a obra no coração dos Teus filhos, continue fazendo o que os homens não podem fazer, que ninguém possa impedir o Teu agir em nossas vidas. No nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos obrigado. Encerramos aqui este culto para a Tua glória. Continue conosco, continue com os Seus filhos no seu trabalho. Recupera aqueles que estão, Pai, tristes, doentes também, enfermos, que precisam de recuperação. No nome do Senhor Jesus, nós Te entregamos e Te pedimos aqui agradecidos já por mais uma oportunidade de estar com os meus irmãos, de estarmos cultuando a Ti para a Tua glória. Tudo é para a Tua glória. No nome de Jesus, eu Te agradeço. Os irmãos aqui estão agradecem. No nome poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre e que um dia virá nos buscar. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós agradecemos e nós pedimos a Ti, Pai. Esteja conosco, continue nós, porque assim nós teremos um norte, é olhando para Ti que nós conseguiremos ir até o final. No nome do Senhor Jesus eu Te agradeço. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. E amém. Amém, amado.